Esse é o nosso canal de podcast e eu sou Lauro Fontes. Iniciaremos esse debate aqui com o nosso podcast. Dividiremos o episódio em duas partes e hoje falaremos sobre a justiça dos irmãos. Contam por aí, em bocas miúdas, desde o período colonial, uma piadinha desengraçada. Diz assim: o estudante que quer fazer direito tem uma única razão. Pensa em ser uma espécie de Deus ou semideus. O bacharel em direito acredita que pode ser um semideus. O advogado acredita que ele é um semideus. O juiz de direito desconfia que é o próprio Deus. Mas um advogado, ainda desses borra-botas, ministro de um tribunal superior, esses não. Esses têm a certeza do fato. E mais, desafia qualquer pretendente ao cargo que duvide, sob pena de restrição de liberdade ou coisa pior, que provem que eles não são. Essa piada é muito antiga, vem do período colonial. Contam nos bares, nos guetos, nos casebres, nas favelas, por aí. Contam em todos os lugares se ouve essa piada. Mas qual é o DNA dessa coisa? Por que falam tanto? Porque a voz do povo é a voz de Deus. E qual é o DNA, então, dessa coisa? A afirmação de que o sistema brasileiro esteve historicamente ao lado da classe dominante é um tema debatido na história do Brasil, não é de hoje. E também não é controverso, porque todo mundo tem uma história para contar sobre o benefício do sistema brasileiro aos irmãos do sistema, uma espécie de compadrio. Muitos argumentam que, ao longo dos anos, o sistema de justiça frequentemente favoreceu os interesses das elites econômicas e políticas em detrimento das camadas mais desfavorecidas da nossa sociedade. Isso pode ser observado em qualquer hora, em qualquer área, a olhos nus. Como? Impunidade. Alega-se que membros da classe dominante muitas vezes escapam das consequências legais devido à sua influência e recursos financeiros, enquanto pessoas com menos recursos enfrentam punições mais severas por crimes semelhantes. Proteção dos interesses econômicos. O sistema judiciário, em alguns casos, teria ao longo da história, até hoje, tomado decisões que beneficiaram empresas e setores econômicos poderosos em detrimento do bem-estar da sociedade em geral. Desigualdade na aplicação da lei. Alguns críticos argumentam que as leis são frequentemente aplicadas de maneira desigual, discriminando as classes mais baixas, as minorias étnicas, enquanto a classe dominante recebe tratamento mais favorável. Aqui é importante destacar que essa afirmação é alvo de debate e não se aplica a todos os membros do sistema de justiça brasileiro, pois existem profissionais comprometidos com a imparcialidade e a justiça. Mas é inegável que a desigualdade social e a influência política desempenham um papel na percepção da parcialidade do sistema de justiça em muitos momentos da nossa história. As raízes da imparcialidade, qual é? Ou seja, o DNA. Durante o período colonial e imperial, e até mesmo o início da República no Brasil, o sistema judicial muitas vezes servia às elites e refletia os interesses da classe dominante.
Algumas características desse sistema ao longo desse período são: período colonial. Durante a colonização do Brasil pelos portugueses, o sistema judicial estava intimamente ligado à coroa e à Igreja Católica. As elites, geralmente representadas por latifundiários e autoridades locais, tinham influência significativa sobre as decisões judiciais. As leis eram frequentemente usadas para proteger os interesses econômicos e sociais da elite colonial, incluindo a manutenção do sistema escravocrata. No período imperial, com a independência do Brasil em 1822 e a formação do Império, o sistema judicial continuou a servir as elites. O imperador nomeava os juízes e magistrados. O sistema jurídico mantinha uma estrutura hierárquica que permitia a influência das classes dominantes nas decisões judiciais. Novamente, os interesses econômicos e sociais da elite eram frequentemente protegidos pelo sistema legal. Primeira década da República. Mesmo depois da proclamação da República em 1889, a estrutura judicial e a influência das elites persistiram em muitos aspectos. Grandes proprietários de terra e políticos influentes continuaram a ter poder sobre o sistema judicial e a desigualdade persistiu. É seguro dizer que ao longo desse período, o sistema judicial brasileiro tendeu a favorecer as elites e proteger seus interesses, que não é diferente no momento atual. Foi somente ao longo do tempo, com a evolução das instituições democráticas e dos movimentos sociais, que houve e há algum esforço para tornar o sistema judicial mais imparcial e acessível a todos os cidadãos. Uma utopia que se persegue tenazmente, mas não é um fato estabelecido. Os juízes continuam sendo semideuses e alguns nas cortes superiores têm certeza que são.